No penúltimo programa da série Ditadura do Capital, falaremos sobre o consumismo, o que ele causa e como podemos fazê-lo de forma consciente. Nas últimas décadas, houve um aumento significativo no consumo em todo o mundo, provocado pelo crescimento populacional e pela expansão das empresas que oferecem os mais variados produtos. Mas você sabe o que o consumo desenfreado pode causar? Confira a matéria produzida para a gente entender melhor sobre esse assunto. O atual modelo de consumo é resultado da evolução histórica do sistema de produção capitalista, que, como dizia Marx, se baseia na produção generalizada de mercadorias. Trata-se de um modelo de produção que se baseia no desuso planejado dos produtos e da inovação constante, mas esse consumo massivo está se tornando insustentável social e ecologicamente. Um dos instrumentos centrais deste modelo de consumo é a publicidade, que estimula permanentemente nossos sentidos, o que devemos comer, comprar e vestir. Todo consumo causa impacto. Ao ter consciência disso, podemos aumentar os impactos positivos, diminuir os negativos e contribuir para um mundo mais sustentável. O planeta já mostra sinais de esgotamento em virtude desse sistema capitalista. Para a gente tratar desse assunto, a gente convidou Alisson Freire, que é sociólogo, é colunista da Carta Potiguar, um conhecido site do nosso estado, que já avançou fronteiras. Obrigada, Alisson, pela sua presença. A gente vem com essa série de programas e a gente está mais ou menos chegando ao fim, culminando, falando sobre ditadura do consumo. Mas para a gente contextualizar essa questão da ditadura do consumo, fazer as pessoas entenderem um pouco melhor, eu queria que você me dissesse a diferença entre consumo e consumismo. O termo consumismo, né, ele se refere a um certo diagnóstico, né, que a própria sociedade, né, tem de si mesma em relação às suas práticas de consumo. Né, é uma forma de percepção, né, é a maneira como as pessoas, né, avaliam suas condutas de consumo. Né. Mas o que é que está em jogo nesse termo consumismo? Né? Ele, além de ser um discurso, de certa forma, né, moralizante, né, que tenta condenar certos excessos, tidos como excessos de consumo, né? Mas o que é que define, né, o que é excesso, né, o que é supérfluo e o que é, né, essencial, né? Isso aí vai variar, tem uma série de variáveis aí que são importantes, né? Então, por exemplo, a trajetória das pessoas, a inserção delas em certos grupos sociais, certas classes, né, o gênero, tudo. Então, todos esses elementos, esses cortes, entram também na definição do que as pessoas consomem e quanto, né, consomem. O consumo ele não se encerra apenas, né, no ato da compra, né? Ele tem toda uma dinâmica, né, um lugar de expressão de relações sociais específicas, né? Então, o consumo ele não se encerra simplesmente na aquisição de algum bem ou de algum produto, né? Ele está entretecido em todo um universo, né, simbólico e significativo, né, que é o que, de fato, seduzem as pessoas a consumir. Né? As pessoas não compram simplesmente algum bem ou produto tendo em vista a sua utilidade prática, né? Mas sim aquilo que aquele produto, né, lhes promete. Né? Certo, você falou nessa coisa do que o produto promete, isso costuma ser colocado muito em propagandas de TV, né? A curiosidade das pessoas em comprar, experimentar. Qual você acha que tem o papel da mídia nesse consumo desenfreado? O que você pensa sobre isso? Bem, a mídia, né, e a mídia a gente precisando um pouco mais, assim, a questão do marketing, a publicidade, ela tem um papel central, né? Em que sentido esse papel central? Ora, se pensarmos que o consumo, ele necessita de uma dimensão, né, simbólica, ou seja, uma dimensão de persuasão dos consumidores, ou seja, em certo sentido até de mexer, digamos, manusear os desejos das pessoas, então você precisa de certas tecnologias específicas, né, no caso, né, o marketing, a publicidade, que de alguma maneira, né, manuseiem, né, esses desejos, né, das pessoas, né, que as seduzam, né, que associem os objetos, certos bens ou mesmo alguns serviços, né, a certas promessas de prazer, né, fazendo o que se chama de associações significativas, né, com esses produtos. Né. Por exemplo, a gente tem alguns jargões assim que a gente se lembra, não esqueça minha Calói, compre batom, Danoninho vale mais do que um bifinho. Não é de hoje que esses apelos publicitários interferem na formação das nossas crianças, então acho que é uma coisa que começa muito cedo, né, esse desejo. Como é que você acha que isso tem influenciado? Eu sei que existem regras, existem, né, um código voltado para essa questão da publicidade, mas existem também muitos críticos, né, que falam que afetam muito cedo, inclusive há várias proibições, né, sobre horário, sobre que tipo de propaganda para as crianças. Me fala um pouco disso, da formação das crianças tão cedo com essa coisa do consumo.
Bem, assim, as crianças, isso é um fenômeno recente, assim, a criança transformada num sujeito do consumo também, né? Isso é algo bem recente, se a gente for contextualizar um pouco historicamente, tipo, né, a sociedade de consumo, ela se radicaliza um pouco mais na segunda metade do século XX, mas o alvo por excelência, ou são adultos já inseridos no mercado de trabalho, ou os jovens, né, tipo, a juventude, tipo, é uma invenção recente também, né, dos anos 60 para cá. Então a gente pode falar, de certa forma, que dos anos 90, né, para cá, também as crianças, né, adentraram nesse universo do consumo, né, ou seja, o marketing agora, a publicidade tem que levar em conta também, né, as especificidades da criança. Então você vai encontrar toda uma moda, né, de vestuários, né, brinquedos, não o consumo infantil, digamos assim, ele não vai se reduzir apenas, né, a vestuário, né, a roupas, né, ou brinquedos, né, ele vai ter também serviços específicos, né, bens específicos que extrapolam a questão, né, de como a gente representava anteriormente a infância, né, simplesmente ligado ao lúdico, à brincadeira, né. Inclusive, existem alguns estudos que crianças até 12 anos têm uma capacidade de persuasiva, de receber as mensagens até 30 segundos, né? No caso, em televisão. E hoje em dia, as crianças passam pelo menos 5 horas em frente à TV, né? Então, você acha que realmente esse é um papel de mediação dos pais, essa coisa, necessariamente, a televisão, né, não teria todo essa influência? Sem dúvida, certo? Porque hoje, o próprio poder da televisão ele é contrabalanceado também pela internet também, né? Então, a televisão, tipo, é algo mais heterônimo, né? Tipo, enquanto a internet, ela permite uma interação um pouco mais horizontal. Então, enquanto tipo, a criança sentada em frente à televisão é totalmente, digamos, está à mercê da programação que é definida pelos produtores de televisão, na internet, tipo, ela pode navegar por sites diferentes, então, tipo, de certa maneira, ela tem uma margem maior de liberdade. Então, isso mostra que, tipo, o comportamento da criança também não é totalmente, né, definido, né, de fora, né, do exterior, né? Existe um estudo que foi feito pela Unesco que com jovens de 24 países, dos 5 continentes, mostrou que os brasileiros estão entre os mais consumistas, mais do que franceses, japoneses, argentinos, americanos. O que você pensa sobre isso, sobre essa coisa da juventude? Você até iniciou falando um pouco que isso é uma coisa dos anos 60 para cá. Como é que foi essa questão dos jovens serem tão consumistas? Bem, isso a questão da juventude como uma construção, né, histórica, tudo ela é uma coisa bem recente, né, dos anos 50, anos 60 para cá, que começa com a ideia, né, do jovem ligado ao artista de rock, né, à música, né, toda a formação, ou seja, a formação da juventude, né, ela coincide, né, com a formação da indústria de entretenimento, né, ou seja, uma indústria de consumo, né. Então, a própria invenção da juventude, ela está totalmente ligada com a expansão do consumo, né. Então, a própria maneira, né, de que entendemos o que é ser jovem, tipo, ela passa necessariamente, né, pelo consumo, né. Então, tipo, o consumo é uma das vias mais fundamentais, né, na definição do que é juventude, do que é ser jovem, do que é se manter jovem. Então, dessa maneira, tipo, para se manter jovem, para se ver a si mesmo como alguém parte da juventude, né, é preciso que esses jovens interajam, né, com todo o universo, né, do consumo, né, que comprem certos produtos que são símbolos ou signos da juventude, da beleza, né, uma série de valores, né, que representam, né, em nosso imaginário a juventude, né. Você acha que essa coisa, desses significados todos, por exemplo, pode influenciar na questão da violência? Porque assim, a gente sabe que muitos jovens se envolvem em crimes justamente para poder ter coisas, né? Para poder ter as coisas da moda, tudo sempre muito baseado em dinheiro, né? Você acha que tem essa ligação? Então, a relação com a violência, tipo, há uma relação em que sentido? Se a gente for lembrar dos eventos recentes que ocorreram em Londres, né, os distúrbios nas ruas, tudo, que houveram uma série de saques, né? O que foi, digamos, saqueado naquelas lojas? Foram saqueados, sobretudo, né, tênis de marcas famosas, camisas, né? Não foram bens, digamos, de necessidade, né, imediata, né? Foram bens, digamos, em certo sentido, digamos, supérfluos, né? Mas por quê? Por que aqueles jovens escolheram aqueles bens? Olha, porque aqueles bens permitem que esses jovens se sintam, de certa maneira, integrados. Ou seja, há uma promessa, né, de consumo, né, de que aqueles bens satisfazem certos desejos, né, o desejo por autonomia, né, o desejo por liberdade, tudo. Só que aqueles jovens, né, a grande maioria, encontram-se excluídos desses bens, não conseguem, né, ter esses bens. E daí a dimensão um pouco problemática do termo consumismo, né? Quando a gente pensa consumismo, a gente está pensando que um consumo, né, em excesso. Só que esse discurso de um consumo em excesso, tipo, ele esconde, ele mascara que há
uma desigualdade no acesso, que nem todos têm acesso a todos os tipos de bens, né? Então a gente fala em consumo como se tivesse uma verdadeira, como se todo mundo pudesse consumir todos os bens, né? Mas não, há aí tipo uma desigualdade, exclusão de certos setores da sociedade, né? Bom, a gente já falou de várias coisas, né? Chegamos até a questão da violência, mas assim, a gente observa também que há outras consequências baseadas nessa coisa do consumo desenfreado. Eu acredito até que a própria corrupção, né? Porque o desejo, vamos dizer assim, das pessoas de poder, de ter mais e tudo, sempre voltado para o dinheiro. Mas a gente vai falar um pouquinho sobre a questão da Zara, que recentemente o programa Liga, né, suscitou essa polêmica, né, de grandes empresas que estavam utilizando o trabalho escravo para fabricar roupas. Você acredita que existe uma relação direta entre esse consumo desenfreado e esse tipo de prática, né, onde precisa-se ter aquele produto e as pessoas vão lá naquela ânsia de cada vez mais atender a essa demanda consumista? O que você acha? Você acha que tem uma ligação? Bem, o caso da Zara assim, é um caso contundente assim, de um consumo, né, de alta moda, né, de alta grife, e que de certa forma tipo, na base desse consumo, né, tão cheio de ostentação, você tem tipo, aquilo que talvez seja de mais vil que a humanidade fez, que é um trabalho escravo, ainda que não seja um trabalho escravo, né, na maneira antiga, né, mas de uma maneira, né, moderna, né, recente, ou seja, que você trancafia trabalhadores, tudo, né, e submete elas a condições de trabalho, né, abaixo, né, da legalidade, então tudo, né, sem pagar salários. Baseado nisso também a gente já cai em outro assunto, porque as moças, por exemplo, pelo desejo de caberem dentro daqueles objetos, por exemplo, nas roupas, vários transtornos alimentares ocasionados, né? Porque existe um padrão de que a pessoa tem que ser magra, bonita, as roupas na maioria das vezes são feitas para as pessoas magras. Você acha que tem a ver também, ou seria exagero meu dizer isso, que grande parte desses problemas hoje vivenciados pelas nossas jovens, anorexia, bulimia, pode ter relação com essa coisa do consumo? Como eu falei, o consumo ele é um fenômeno tipo, ambivalente. Você vai encontrar desde de efeitos, né, problemáticos que vão resultar em sintomas, né, como os transtornos alimentares, tudo, até também elementos que são de certa forma positivos. Em que sentido? De que o consumo também ajuda a definir a identidade das pessoas, né? Ajuda a definir o lugar que elas têm no mundo, né? Só que de certa maneira, esse consumo, quando ele elege um padrão específico de beleza, né, um ideal de beleza, né, que seria alguém alto, esbelto, né, magro, tudo, de certa forma esse ideal só contempla uma parte das pessoas, né, e não todo o seu conjunto. Então, como fica essa maior parte das pessoas que são excluídas desse ideal, né? O que é que elas têm que fazer? Elas vão tentar, né, perseguir a todo custo esse ideal. Tá certo. Para a gente finalizar, Alisson, na sua opinião, você acha que existe uma tendência progressiva à questão do consumismo ou não? Você acha que as pessoas estão chegando a uma ideia voltada mais para o consumo? O que você acha, assim, para os próximos períodos? Você acha que está se delineando o que exatamente? Acho que a própria, né, discussão, né, em torno do consumismo, né, como eu falei anteriormente, tipo, o consumismo tipo, é uma percepção que a própria sociedade, tipo, é um julgamento que a própria sociedade faz de suas práticas, né, de suas condutas de consumo. Então, isso mostra que, tipo, que, de certa maneira, as pessoas estão incomodadas, né, com os altos níveis de consumo. Né? Então, de alguma maneira, essas pessoas estão também refletindo, né, sobre isso. Né? Tipo, o próprio caso de você ver entrevistas com especialistas contundente nesse sentido, né? Que há uma preocupação social nisso. E ao mesmo tempo você também tem a questão do meio ambiente também, né? De como os altos níveis de consumo ele também, né, consome, digamos assim, o ambiente, né? O meio ambiente. Então, toda essa preocupação com o meio ambiente, né, com um modo de vida mais sustentável, tudo isso, né? E também aliado à questão da crise econômica, então tudo isso indica que nos próximos anos você tem um certo declínio, né, digamos, nos níveis de consumo. Só que ao mesmo tempo, para, de certa forma, sair da crise econômica, você vê presidentes, inclusive nos Estados Unidos, ou aqui mesmo no Brasil, a Dilma, todos falando, olha, vamos às compras, comprem, tipo, porque é preciso comprar para que, de certa forma, sair dessa crise, né? Então, tipo, a grande aposta do Brasil para que a crise não chegasse aqui, como a própria presidente Dilma colocou, seria, né, um mercado interno, né, aquecido. Então, você vê, como eu estava falando desde o início, o consumo é algo, né, ambíguo, né, que ao mesmo tempo é uma faca de dois gumes, né, que tem consequências, né, tanto para o bem quanto para o mal, digamos assim. Né, então, mas de certa forma você vai ter, acho que, movimentos cíclicos, né, declínio um pouco de algum nível de consumo em determinadas situações, mas logo após aumento, né, dos índices. Né.
Tá certo, então. Muito obrigada pela sua presença mais uma vez, Alisson. A gente agradece você ter nos acompanhado e a gente espera na próxima terça-feira que você goste do próximo tema. Obrigada.